Mas a gente vai agora falar de um assunto que é um tanto quanto polêmico e hoje a gente vai esclarecer essa polêmica de uma vez por todas. Até porque a gente está aqui para ouvir sempre dois lados. Mas como a gente já falou no programa algumas vezes a respeito do leite, e chegaram muitas perguntas no Twitter de pessoas que já disseram terem ouvido falar que o leite seria ruim para a nossa saúde. E aí, fomos pesquisar e conversando com o Dr. Roberto Navarro, ele disse, não, então eu vou ser bonita para explicar os benefícios do leite. Por que a gente deve consumir o leite? Claro, mostrar em que momento existe uma certa cautela. É por isso que ele volta ao programa e esse é o nosso assunto. Se você quiser participar, @Carol_Minhoto. Seja bem-vindo, Dr. Roberto Navarro, mais uma vez, que é nutrólogo e clínico geral. Eu amei esse quadro que tá ficou aqui. Bonito, né, Carol? Ficou lindo. Olha isso, a imagem do leite, coisa mais linda. É verdade. Ficou muito legal, parabéns, doutor. Muito bacana e eu acho que vai ficar muito claro pra gente conseguir explicar para as pessoas. Bem, vamos começar então, exatamente por essa polêmica. Entendi. Né? E essa polêmica é muito comum, Carol. Um certo modismo de achar que o leite faz mal à saúde, que o homem é o único mamífero que toma leite na vida adulta, mas não, na verdade, se a gente vê o que as pesquisas mostram, não, né? E eu acho que ele é muito mais mocinho do que vilão, por isso que eu realcei aqui o mocinho, tá? Então ele é mocinho. Então vamos lá. Primeira coisa, Carol, se estima que 70% da alimentação, o cálcio na alimentação humana, 70% vem do leite e derivados. Tá. Então, se você pede para alguém parar de tomar leite, você está pedindo para 70% das pessoas diminuírem o aporte de cálcio. E por que o cálcio é importante? São dois nutrientes fundamentais que o corpo precisa. O cálcio. Tá. O cálcio, hoje, para você ter uma ideia, tem estudos mostrando que uma dieta pobre em cálcio é capaz de aumentar a pressão arterial. Então, isso já é um risco você ter uma dieta pobre em cálcio. Você tem mais risco de ter hipertensão arterial. Os estudos estão mostrando que o cálcio tem um poder em diminuir as células que se proliferam exageradamente, diminuir a incidência do câncer. Tá. E existem alguns estudos mostrando a correlação de dieta pobre em cálcio com aumento do peso corporal, com obesidade. Jura? Juro. Pessoas, então, que consomem pouco cálcio. Essa pode ser uma das explicações para o ganho de peso excessivo. Pode ser. A ciência já concluiu que o cálcio entra no volume do adipócito, evitando o seu volume muito grande. Ainda em fase de pesquisa para entender o porquê, mas já existem correlações de dieta pobre em cálcio com mais obesidade. Então, o leite é a melhor fonte de cálcio. Exatamente mesmo, porque o cálcio ele tem que ser absorvido depois que você ingere. O cálcio vindo do leite ou dos derivados, mas principalmente do leite, ele tem uma absorção muito intensa. Do que está ali no copo de leite, 70% a 80% vai ser absorvido. Entendi. O cálcio presente nos vegetais, ele tem uma absorção infinitamente menor, bem menor. Não que não exista cálcio em outras fontes, Carol. Existe cálcio no brócolis, no repolho, na semente de gergelim, no tofu, mas a absorção é um pouco menor. Entendi. Né? Então, a fonte mais biodisponível é o leite. A proteína também é importante para o nosso corpo, para desenvolvimento, né, para renovar células. O cálcio é uma excelente fonte de proteína. E quem vai para a academia e adora tomar um suplemento chamado Whey Protein, que é uma proteína chamada de alto valor biológico, é extraído do soro do leite. O Whey Protein é uma proteína do soro do leite, então, chamada de alto valor biológico. Algumas pessoas que até tiraram da alimentação o leite, acreditando que fosse ruim, mas estão ingerindo o whey. Que é derivado é derivado do leite, então de certa forma está ingerindo leite. Quem tem a lactose é o carboidrato do leite, que a gente vai falar daqui a pouquinho quando ela não é muito interessante. Outra situação, a saúde. Sabe o que eu ia te perguntar, doutor? Não, pode colocar. No leite desnatado, a quantidade de cálcio é a mesma? Tende a ser até um pouquinho maior. Porque você retira uma parte de gordura e fica um maior volume do cálcio. Então, quem também não consome o leite desnatado achando que tem menos cálcio também, isso é mito. O leite desnatado pode até ter mais cálcio do que o leite integral. Exatamente. Os queijos também têm um teor maior de cálcio, porque sai a água que está no leite e o cálcio fica mais concentrado. Olha que interessante. Então, os leites mais leves, mais lights, podem ter mais cálcio. Raramente se extrai o cálcio quando você retira a gordura do leite. Perfeito. A saúde óssea, Carol, isso é muito importante. A calcificação dos nossos ossos e a nossa dentição
principalmente quando a gente está em fase de crescimento, a criança, o adolescente, a gente forma um osso saudável. O que é osso saudável? Ele tem que ter bastante cálcio por cada milímetro dele. Tá. A gente chama isso de mineralização óssea. Tá. A gente só consegue colocar muito cálcio nos ossos e conseguir fazer uma matriz óssea boa, o osso ficar bem forte, até no máximo uns 20 anos de idade, Carol. Jura? É nessa etapa da vida, da infância, adolescência, início da vida adulta, que você interfere diretamente na qualidade da matriz óssea. Não adianta você, aos 40 anos, aumentar a ingesta de cálcio, julgando que os seus ossos ficarão mais fortes. Entendi. Não, você só vai ter um osso com qualidade até os 20 anos de idade. Olha que Daí o interessante. risco de se querer que retire o leite da vida das pessoas. Porque um adolescente escutando isso, ele pode levar a sério. E chegar a mulher aos seus 60 anos com uma osteoporose. Porque formou um osso com menos cálcio e que vai descalcificar na menopausa. Entendi. Então, a prevenção se inicia da osteoporose na adolescência e início da vida adulta. Porque até é os 20 até os 20 anos de idade. Isso para homens e mulheres. Homens e mulheres, ambos, tá? Principalmente a mulher, que fica mais vulnerável à osteoporose quando entra na menopausa. Perfeito. Que é uma perda, fica mais vulnerável, pode não ter, mas ela fica mais vulnerável. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente em se dizer algumas coisas. Então, é o benefício número 2, que é a saúde óssea. Depende desse cálcio. A dentição também. A dentição também? Também depende muito do cálcio. De flúor, de silício, de estrôncio, existem outros nutrientes, mas o cálcio é um dos principais. O leite também é fonte de vitamina D. E a vitamina D se estuda hoje como preventiva do câncer. Né? Olha só, e você sabe que a vitamina D é aquela que a gente precisa também tomando um pouco de sol. Para ser transformada, né? Isso. E eu li há algum tempo que aqui em São Paulo, praticamente todas as pessoas têm um déficit de vitamina D. Por quê? Porque a gente toma menos sol com a correria do dia a dia durante a semana, aquele sol saudável, né? Então, a ingestão do leite também pode melhorar esse quadro. O leite, ele é uma fonte de vitamina D. Não é uma fonte excelente, mas é uma fonte de vitamina D também. Perfeito. Então, também... Qual é a próxima, então? Alguns estudos, Carol, estão mostrando a correlação do leite, acreditem, com diminuição do câncer, da incidência do câncer. Porque se sabe que o cálcio entra num mecanismo muito complexo, ficaria difícil explicar, mas o cálcio, ele faz com que o nosso sistema de defesa imunológico consiga reconhecer as células que estão se proliferando exageradamente. O câncer nada mais é do que uma proliferação excessiva de uma célula. E nós temos um mecanismo de defesa que vai lá e quando essa célula começa a querer proliferar em excesso, existem vigilantes que vão lá e fazem o que a gente chama de apoptose celular, faz essa célula regredir e não mais proliferar. E o cálcio entra nessa defesa. Então vamos fazer o seguinte, doutor, vou pedir para você colocar aqui, eu vou dar um recadinho e já volto para a gente retomar e eu vou ver se tem dúvidas no Twitter. Se tiver dúvidas sobre a nossa pauta dos benefícios do leite e em que caso a gente deve ter um certo cuidado, que é o que o doutor vai falar daqui a pouquinho, pode mandar, @Carol_Minhoto, e a gente já vai falar sobre isso, diminui a incidência de câncer. Olha que bacana a comprovação com os estudos. Até daqui a pouco, doutor. Voltando para o nosso assunto, estávamos falando dos benefícios do leite e já vamos retomar. E o Dr. Roberto Navarro vai explicar em que momento temos que ter mais cautela, quem deve evitar o leite, vocês já vão saber. Doutor, paramos numa parte muito importante. Foi descoberto, então, né, Sim, através de estudos, que o leite diminui a incidência de câncer. O leite diminui a incidência de câncer. O cálcio, ele entra no mecanismo de defesa de células que estão se proliferando exageradamente. E tem vários, o que se faz que é mais confiável, Carol, para a gente poder estar falando isso, né, para quantas pessoas estarem vendo, existem estudos chamados de meta-análise. O que é isso? Você pega todos os estudos que estão sendo feitos sobre o mesmo assunto, tá, e vê o número de estudos que estão falando a mesma linguagem. Entendi. Né? Se você pega 10 estudos falando que isso é assim e um estudo dizendo que não, a gente vai pelos 10 que dizem que sim. Então agora, no último congresso de nutrologia que eu estive presente aqui em São Paulo, existem várias conclusões nesses estudos de meta-análise. Então o que eu estou falando aqui é recente, se concluiu que o leite diminui a chance de você ter alguns tipos de câncer. Quais seriam eles, pode dizer? Tem vários, câncer de mama, câncer de cólon, tá? Mas ainda se diz que na incidência de todos os tipos de câncer, o leite protege contra alguns.
Tá? Olha, e que um estudo bacana. publicado aqui no Brasil, na Universidade Federal de Pernambuco, que mostrou que o consumo mais frequente de queijo coalho diminui a incidência do câncer também. Olha, queijo coalho é uma delícia. E é uma delícia. Grelhadinho, com um pouquinho de mel. Tem que... Bom demais. Temos que pensar também na dieta, mas no final de semana, de aperitivo. O queijo tem queijo menos calóricos, né, Carol? Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é com a gordura presente no leite. Mas aí você tem a opção de usar o leite desnatado, semi-desnatado. Isso para quem está com colesterol alto e precisa cortar a gordura, opte pelo leite desnatado. Perfeito. Tá? Mas não é o leite que tem que ser retirado, apenas diminua a gordura presente no leite. Escolher quem tá com melhor colesterol esse alto. leite. Escolher melhor esse leite. Antes da gente ir para próximo item aqui, a Milene, ela fez uma pergunta muito legal, que era que eu ia te dizer agora. Olá, Mi, beijo para você. Gostaria de saber a quantidade de leite que devemos tomar e para as crianças também. Beijo. Pergunta bacana, porque realmente essa orientação nos falta. Quanto de leite é o suficiente? Não podemos parar de beber leite, mas em excesso ele também pode pode prejudicar o organismo. Então, qual deve ser aí essa tolerância, esse equilíbrio para a gente consumir legal? A média, Carol, é que a gente ingira pelo menos 1.000 miligramas de cálcio por dia. Tá bom, 1.000 miligramas. 1.000 miligramas. Isso para mulheres gestantes um pouco mais, para adolescentes um pouquinho mais, mas vamos colocar a média, entre 1.000 e 1.200 miligramas. Um copo de leite de 200 ml tem uma média de 280 miligramas. Então, 3 copos de leite por dia é o suficiente. Mais o cálcio que vai vir dos vegetais, que você também vai escolher, mas já é a recomendação oficial. De repente, um queijinho branco de manhã. Exatamente, um queijinho branco, um iogurte, que é uma excelente fonte de cálcio, um iogurte para quem está com colesterol alto desnatado. Né? Então, mais ou menos 2 a 3 copos por dia. 2 a 3 copos por dia. Respeitando, claro, a dieta, como você falou, quem tiver com colesterol alto ou fazendo dieta, optar pelo leite desnatado. Isso, exatamente. Vamos então para a próxima, nosso próximo item. Então, dos benefícios temos esses aqui. Os benefícios né? Fontes de cálcio, proteína, saúde dos ossos, diminui a incidência do câncer, e acho que mais que esses benefícios... Não, isso aqui já está mais do que comprovado que o leite é maravilhoso. Né? E na gestação, então, mais ainda? Um pouquinho mais, mas não é muito, 1.200 a 1.300 miligramas, em média, né? Então, aí, doutor, para a gente, claro, tocar no assunto da cautela, algumas pessoas não podem ingerir o leite. Quais seriam essas pessoas, então, já descartando a história de todo mundo? Então, não é mais o todo mundo. Todo mundo tem que beber. Vamos às exceções. Quais seriam elas? São pontuais, exatamente, Carol. A gente só pede para evitar o leite em pelo menos 2 situações. Mesmo assim, uma tem como contornar. Primeiro, alergia ao leite. Aí é diferente, Carol. Tá bom. Alergia ao leite, você detecta lá na infância, quando a mãe retira o bebê do peito, do leite materno, e começa a dar o leite de vaca. Hoje tem linhas já prontas, em pó, e a criança começa a ter problema. Alergia à proteína do leite, que é chamada caseína, é um quadro um pouquinho mais grave. Então, traz muitas repercussões no organismo e o pediatra vai pedir para a mãe substituir. Tira o leite, passa para soja, ou algum leite chamados modificados. Então, a alergia, hoje, as estatísticas mostram que 2 a 7% das pessoas podem desencadear alergia ao leite. Tá? Outro quadro que as pessoas confundem com alergia ao leite. Tirar mesmo. Tirar, aí não tem outra opção. Foi diagnosticado, é uma doença. É uma doença, você produz anticorpos contra a proteína do leite. Entendi. Isso é uma exceção, 2 a 7%, Carol. Menos do que 10% da população tem isso. É bem pouco. Então, eu não posso dizer que isso é generalizado. A intolerância à lactose é um problema de má digestão do açúcar, do carboidrato do leite, que é a lactose. Não estou falando mais da proteína do leite. A alergia é a caseína, a proteína do leite. A lactose é um carboidrato que a gente tem que digerir e a gente produz uma enzima chamada lactase lá no nosso intestino e que muitas pessoas podem produzi-la em níveis um pouco mais baixos. Isso pode, os idosos produzem lactase em níveis mais baixos e pessoas que param de ingerir o leite na vida adulta param de produzir com tanta frequência, porque o organismo entende que não precisa de tanta lactase. Entendi. E você, quando for ingerir um leite com lactose, ter uma digestão um pouco insuficiente. Isso vai trazer cólica, gases, diarreia, flatulência, sensação de estufamento. Só que isso pode ser em vários graus. Existe uma intolerância discreta, onde você produz lactase só um pouquinho abaixo da média. Se não ingere muito leite,
você nem percebe. Se você tem uma produção muito baixa de lactase e é um bebedor de leite, você vai ter um desconforto maior. Tá. Qual a opção? No mercado existem leites com baixo teor de lactose. Ou retirar totalmente, dependendo do nível. Existe a lactase também na forma sintética. Você ingere cápsulas de lactase. Isso com o leite de baixo teor de lactose se soluciona boa parte do problema. Muito legal. Vamos então marcar essa pauta, doutor? Você volta para falar especificamente da intolerância à lactose? Vamos, podemos. Porque é uma pauta também muito importante. Então, para quem não tem esses dois diagnósticos, as duas doenças, alergia ao leite e alergia à lactose, pode e deve ingerir o leite. É uma excelente opção alimentar. Isso, não é? É uma excelente opção alimentar. Eu só posso te agradecer mais uma vez. Chegaram várias perguntas. Eu peço desculpas para quem mandou agora outras que não deu tempo de dizer, mas eu acho que em algum momento o doutor Roberto com certeza solucionou a pergunta sem que eu tivesse feito, porque esse é um assunto muito bacana e ele está acostumado com as perguntas no consultório, que muitas vezes podem ser a dúvida de vocês, que muitas vezes é a minha também. Faço questão de me sentir numa consulta, né? Isso é super importante, eu sei que é bacana para vocês também. Obrigada mais uma vez. É sempre bom poder informar, Carol, é muito importante. Não, eu não tenho dúvida disso. Existe uma confusão muito grande. Obrigada. Eu que Adoro agradeço, você. Carol. Daqui 15 dias, o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral, estará de volta ao programa. Mas hoje a gente ainda tem uma surpresinha. A Malu, que é a esposa do Dr. Roberto, que tem uma parceria muito bacana, que tem o site, que é o Pé da Cozinha, né, que a gente sempre conta aqui, estará com a gente na cozinha fazendo uma receita maravilhosa. Então, aguardem, porque todas elas passam aí pela supervisão de Dr. Roberto Navarro. Um beijo, obrigada pelo carinho, obrigada pela presença sempre. Adoro, até a próxima.